como você, eu acho que já te perguntaram esses dias, você analisando a coletiva dele, como você viu aquela frase dele que o futebol brasileiro acabou olhando muito para a Europa, né? Se baseando muito na Europa e acabou perdendo a sua, digamos, perdendo a sua essência, né? Como que você viu isso? Professor, eu ouço isso desde os anos 80. Sinceramente, eu não consigo, assim. E é chato, porque eu começo a falar sobre isso e tem gente que fica chateada no chat, fica falando que eu querendo dar uma de sabichão, de diferentão, mas eu olho assim. Eu vou dar só um exemplo. Eu vou dar só um exemplo. O Brasil foi eliminado da Copa América em 1987, tomou 4-0 do Chile. Foi um pandemônio no Brasil. Assim, parecia que o futebol brasileiro tinha acabado. Assim, o que tá errado? Aí faziam aquelas mesas redondas, o que tá dando errado? Aí ia lá o Armando Nogueira, Luiz Mendes, João Saldanha, ia naquela coisa. E eu me lembro que surgiu no meio dessa discussão toda uma ideia de que o Leandro e o Júnior tinham feito mal ao futebol brasileiro por essa coisa de ser dois laterais ofensivos, que isso era uma cópia do futebol europeu, porque tinha um lateral alemão que jogava, que era o Paul Breitner, que era um grande craque, que ele jogava igual como jogava o Sorin, quando jogou aqui no Cruzeiro e tal, que era um lateral, mas estava no ataque, estava em tudo que era lugar, não se movimentava por todo o campo. E tinha gente falando, pois é, quiseram copiar o Breitner, e aí esses laterais mataram o ponta no futebol brasileiro. Não tem ponta no futebol brasileiro, e isso aí foi uma cópia do futebol europeu, que fizeram errado e tal, não sei o quê. Aí depois o Brasil ganhou a Copa de 94 com Jorginho e Leonardo, que coincidentemente foram os dois herdeiros de Leandro e Júnior no Flamengo. Depois o Branco entrou, né? O Leonardo foi expulso contra os Estados Unidos e o Branco entrou. E na Copa de 2002, o Brasil ganhou com Cafu e Roberto Carlos. Cadê os pontas? Não tinha ponta. E ganhou 2 Copas do Mundo. E aí ninguém mais lembrou de fazer esse tipo de crítica, entendeu? Porque isso, toda vez que o Brasil fica sem ganhar a Copa do Mundo, alguém vem com esse discurso de que o Brasil está copiando o europeu. E a gente olha o Vinícius Júnior jogando, a gente olha o Paquetá jogando, a gente olha o Rodrigo jogando, a gente olha o Savinho jogando e a gente não vê nada de europeu nesses jogadores. Então o problema não é esse. Aliás, eu acho que tinha que ser mais europeu do que dizem que é. Tinha que ser. Por quê? Porque tinha que ter um treinador europeu melhor que o dos brasileiros e o que falta à seleção brasileira são 2 ótimos jogadores de meio campo, como os que são formados na Europa. Qual é o problema aqui? É que aqui, o futebol aqui há 40 anos, ele é para exportação. A formação de jogador no Brasil é para exportação. Então, eles exportam o que o europeu está precisando. Eles produzem o que o europeu está precisando para exportar. E agora, o que o europeu quer do brasileiro é ponta. É o Estevão, é o Vinícius Júnior, é o Rodrigo, é o Rafinha, é o Savinho e tal. É isso. E tá faltando um 5 e um 8. Um 5 e um 8. Mas de preferência, não precisa ser brasileiro, não. Pode se formar ali na escola europeia. Formar um como o Modric, como o Kroos e tantos outros aí, que é Rodri e tantos outros grandes jogadores. Se o Brasil tivesse 2 jogadores de meio campo europeus bons, passadores e marcadores como a Europa tem, a seleção estava voando. Então eu não acredito, gente. Essa conversa ela é muito antiga, ela já vem de muito tempo e ela não se sustenta, essa coisa. Problema de formação sempre vai ter. Sempre vai ter. Por exemplo, a camisa 10. Qual era o camisa 10 da seleção em 94? Era o Raí, né? Só que o Brasil se arrumou e foi campeão do mundo com o Mazinho, que era um lateral, volante e tal, que encaixou ali e o Brasil ganhou com 2 linhas de 4, jogando igual ao europeu. O talento que fazia diferença era o Bebeto e o Romário no ataque.
mas a montagem era copiando o europeu. Por quê? Porque se mistura, essas coisas se misturam. Por exemplo, quer uma informação histórica? O 4-4-2 nasceu na Inglaterra, essa coisa de 2 linhas de 4, porque o treinador da Inglaterra quis ter 2 Zagallo. Zagallo era um ponta que voltava para marcar. Foi uma inovação criada no futebol brasileiro, nas Copas de 58 e 62. Quando chegou em 66, o treinador da Inglaterra falou, não, eu quero ter 2. E tinha, era o Ball pela direita e o Peters pela esquerda. Tudo isso para quê? Para dar liberdade para o Bob Charlton. Bob Charlton do Hendrick, né? Que o Hendrick falou que é ídolo, que é fã do Bob Charlton. Então, o Bob Charlton do Hendrick. Então, o Brasil influenciou a criação do 4-4-2 inglês. Então, sempre teve influência em todas as escolas. Quem ganha dita o que acontece. Quem ganha dita o futebol. Antigamente era mais porque a Copa do Mundo era o grande, porque não tinha, era a única competição que era transmitida para o mundo todo. Hoje tudo é transmitido o tempo todo, então não tem mais tanto peso. Então eu não vejo, eu não consigo ver assim, eu respeito o que o Boto fala, respeito o que o Diniz, o Vanderlei Luxemburgo fala sobre essa questão e tal, mas eu olho e não consigo, por mais que eu respeite o que eles falam e entenda, eles trabalham com futebol, eu entendo, mas eu olho e não consigo ver isso que eles falam. Com toda sinceridade, eu não consigo ver, e eu já ouço esse papo de copiar o europeu há muito tempo, das mais variadas maneiras, e isso tudo sempre acaba do mesmo jeito. Quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, tudo passa a estar certo, está tudo bem, e só vão começar a reclamar quando começa a ficar 8, 12 anos sem ganhar a Copa do Mundo, que também é uma coisa que acontece. O Brasil ganhou Copa do Mundo 3 de 58 a 70, 2 de 94 a 2002. Foi só nesse período que o Brasil ganhou Copa. 58 a 70, 12 anos, 94 a 2002, 8. 20 anos. Em 20 anos o Brasil ganhou 5 títulos. O resto foram os outros que ganharam, gente. Os outros também ganham. Não é o Brasil que pede a Copa para si só quando é o Brasil que vacila ou é o Brasil que vende a Copa. Essas coisas que inventam no Brasil. Não, a Itália ganha a Copa, a Alemanha ganha a Copa, a Argentina ganha a Copa. É normal, um torneio de um mês, 4 jogos eliminatórios. Tudo pode acontecer ali. Normalmente ganha quem tem mais sorte. Mas, André, assim, ó, até esse superchat aqui, né? Eu vou discordar um pouquinho de você no sentido que talvez o que ele esteja falando, e que outros já falaram, é em cima desse superchat do Saulo, ó. Saulo Almeida, em defesa do Boto, ele se referiu ao processo de formação de jogadores na base. Estão preocupados com aspectos táticos e matando a formação técnica. Quantos treinadores, André, no Brasil, em alguns jogos, você já viu que o moleque entra em uma partida driblando, fazendo aquele salseiro, no jogo seguinte parece que o treinador fala, ó, segura um pouco mais, joga mais coletivo, olha mais a parte tática. Você não acha que tenha sido com relação a isso também? Quiseram copiar o europeu em aspectos táticos, físicos, e tiraram a essência do drible que o brasileiro sempre teve? Tiraram a essência do drible do Vinícius Júnior? Tiraram a essência do drible? O que a gente mais vê é ponta driblador. O que mais tem no Brasil é ponta driblador. Não é isso, é isso que eu tô falando. Não é. Eu olho e não consigo ver. Vinícius Júnior é o quê? É drible, gente. É inventividade, é talento, é criatividade. Não tem nada. Parece até, do jeito que fala, parece que o futebol brasileiro tem um monte de robozinho. E na hora que você vê, um monte de garoto com ginga, com drible, com criatividade. Não é? Não vejo essa questão. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.